Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor, eu sou a Clara e hoje a gente vai falar sobre 2000 anos de história, 2000 anos do tempo da graça, 2000 anos da história do Espírito Santo agindo no meio de nós e dentro de nós. Vamos lá, porque eu quero muito falar sobre esse assunto, estou planejando esse vídeo há mais de 15 dias, eu acho, e eu quero muito falar isso com vocês, então vamos lá. Esse vídeo possivelmente... Este vídeo será separado em 4 partes, tá? Não vou falar as partes agora porque eu não tenho o roteiro todos prontos, então a gente vai esperar um pouquinho. Mas hoje a gente vai falar sobre a história de Atos dos Apóstolos até a vinda, até a conversão de Paulo, né? Do apóstolo Paulo. Então, do capítulo 1 ao capítulo 8. Antes da gente começar de verdade esse vídeo, eu gostaria de mostrar pra vocês a minha Bíblia nova. Olha que linda! A Bíblia do Jovem Pregador Pentecostal. Por isso que eu queria também fazer esse vídeo, porque eu ganhei uma Bíblia Pentecostal, me respeita. Minha tia Teca, gente, ela me deu essa Bíblia. Deixa eu ver se a letra dela tá como... Eu queria mostrar pra vocês a letra da tia Teca. Tá? Missionária Teca Breder tem essa letra, gente. E olha que essa daqui nem tá tão boa assim. Tem uma Bíblia minha que ela me deu praticamente todas as minhas Bíblias. Ela me deu todas as minhas Bíblias. As 4. Foi ela que deu. Tem uma King James, que a letra dela tá em caneta azul. Linda, 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 linda. Gente, eu amo que minha tia me dê Bíblias. Pode me dar várias Bíblias, tia. E que eu vou colecionar todas as Bíblias que a senhora me der. E esse vídeo foi embasado nessa Bíblia, gente. Eu fui fazendo com essa Bíblia. Então vamos começar esse vídeo com a minha Bíblia nova. O livro de Atos foi escrito de Lucas a Teófilo. Então, Lucas escreveu para Teófilo sobre o que estava acontecendo. E o livro começa assim, no primeiro capítulo, no versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ou seja, o primeiro evangelho que ele fez, né? Que Lucas fez um evangelho, o evangelho de Lucas. Ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia que foi recebido em cima, e depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. E aí a gente vai ir até o 4, porque a gente vai ver uma coisa muito interessante. E estavam com eles, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes. Então, aqui, Jesus, ele pede para as pessoas ficarem em Jerusalém. E eles vão ficar por 10 dias. E reparem que isso é bem no finalzinho. E aí, olha o que ele vai dizer no 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E aí depois Jesus sobe aos céus. É isso. Primeiro o Espírito Santo. Primeiro esperar. Depois ir. Lembrando uma coisa muito importante. Ir de por todo mundo e pregar o evangelho da criatura não é um propósito. Não é uma promessa que um pregador vai chegar na sua frente e vai falar: você vai pregar o evangelho. Não, isso é função, é obediência para todos. Só que a gente tem que entender que a gente tem que ter um momento de preparo. A gente tem que aprender a esperar esse momento. Não significa que quando a gente converte, a gente não pode falar de Jesus. Mas a gente tem que entender que a gente ainda não está preparado para entrar numa discussão com uma pessoa que tem muito conhecimento. Que a gente ainda não está preparado
para pregar o evangelho, igual pessoas que já têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 anos de crente têm capacidade. E melhor, quem tem o Espírito Santo que tem capacidade. Porque não adianta de nada ter 20, 30 anos de crente, mas não ter o Espírito Santo. Você precisa ter o Espírito Santo para você conseguir ser testemunha de Cristo. Porque você, sem ter o Espírito Santo, você não consegue testemunhar o que Deus fez de verdade. Você ainda não consegue compreender tão bem assim o que Deus está fazendo. Porque o Espírito Santo que quer habitar em você, ele vai mover muitas coisas para te fazer estar no lugar certo, na hora certa, do jeito que ele quer. E quem ainda não tem o Espírito Santo precisa buscar. Porque se eu não busco o Espírito Santo, se eu não tenho o Espírito Santo, eu muitas vezes estou no lugar errado, na hora errada, do jeito errado. E essa é a função do Espírito Santo, nos colocar na obediência de Deus e tirar a nossa carne de um lugar, do pedestal que ela fica, para colocar ele ali naquele pedestal. Então, é muito importante a gente entender que o Espírito Santo não é algo trivial, não é algo que não seja importante, mas sim o que é importante e de mais importante para a vida do cristão, que realmente quer viver uma vida de ministério, que realmente quer viver uma vida amando o Evangelho. Então, vamos lá. Isso daqui eu achei muito legal, porque eu cheguei pra minha mãe e falei assim: mãe, você sabia quem que é a primeira dirigente do Círculo de Oração? Aí ela falou: não. Aí eu falei assim: a primeira dirigente do Círculo de Oração foi Maria, mãe de Jesus. Por quê? Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Por que eu disse isso? Obviamente, não existe isso que Maria foi a primeira dirigente do Círculo de Oração, que não tá falando isso. Só que eu senti que todo mundo, além de ver ela como a mãe de Jesus, via ela como a cuidadora, sabe? Pensa, ela provavelmente era uma das pessoas mais velhas naquele lugar de oração. E muito provavelmente ela tinha aquele coração de que o propósito de Deus está aqui. E que ela queria fazer tudo para agradar a Deus Pai, ao seu Filho e ao Espírito Santo. Então, eu sinto que ali, um jovem, né, um dos apóstolos, porque os apóstolos eram muito jovens, falava: nossa, eu tô cansado de orar, de ficar aqui orando e jejuando e falando com Deus. E ela falava: não, tem que orar igual as irmãs do ciclo de oração, sabe? Eu sinto isso. Isso daí é mente de crente, mente de pregador, isso daí é a cabeça da gente que inventa. Mas eu sinto que Maria era quem estava tentando deixar as pessoas ali firmes, sabe? Eu sinto isso. Não porque um dia eu já fui católica, mas sim porque é isso que as mulheres fazem. Essa é a função da feminilidade. É unir, é ser mãe, entendeu? Ela não está no céu para rogar por mim e nem para pedir para Deus algo por mim. Mas ela estava ali com os apóstolos, viva, e podia fazer muitas coisas para eles permanecerem ali, esperando em Jerusalém. E aí vem Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um som como de um vento vermente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aqui
acontece o início da promessa de Joel. E eles são batizados com o Espírito Santo. Olha que coisa linda. Eles estavam esperando por 10 dias e ali eles foram batizados. E uma coisa que interessante é que tinha muita gente ali, de outras religiões que eu digo, não de outras religiões, mas de outras culturas, de outros grupos de vários países. E aí as pessoas começaram a ver aquela loucura toda de crente e começaram a falar, eles estão bêbados. E aí levantou um homem. No versículo 14, Pedro se põe de pé com os 11 e levantou a voz e disse. Eu sabia, o Pedro é muito pentecostal. Sabe aqueles irmãos, minha irmã, esses dias ela falou assim, Jesus não gritava, ele pregava para 5.000 pessoas em um monte, eu acho que ele gritava um pouquinho, não deixar de falar manso e carinhoso, mas ele gritava, porque como é que as pessoas não escutavam? Ele falava alto, né? Ele não falava, não, ele falava alto, porque as pessoas tinham que ouvir. E aí Pedro, bem pentecostal, porque a gente sabe que Pedro tá pra virada, levantou a voz e disse, varões judeus, e todos que habitam em Jerusalém, sejam vós isto notório, e escutai as minhas palavras. E aí, a gente vai ir pro versículo 45, e no 45 não, no 40, vai ser dito assim, salvai vós dessa geração perversa. E assim, que é a primeira pregação movida pelo Espírito Santo depois da ida de Cristo aos céus. E sabe de uma coisa muito interessante? É que Pedro, ele era o menos provável. Ele era estressado, ele era colocado ali como uma pessoa sem muito temperamento. Era uma pessoa que não tinha muito conhecimento, ele era pescador. Ele tinha negado a Cristo 3 vezes. E ele era improvável. Só que o Espírito Santo, ele usa os improváveis, não os prováveis. E com o seu jeito voraz e seu jeito de ser realmente corajoso, ele foi com toda a garra para falar do amor de Deus. E muitas pessoas se converteram aquele dia. E no capítulo 3, eles são usados para ofertar cura. Um homem no templo, depois de passar um tempinho de Pentecostes, um homem no templo pede esmola, porque ele era coxo. E Pedro e João, eles dão a cura. Eles falam, em nome de Jesus, se levante, e o homem se levanta. Só que uma coisa interessante é que eles vão ser corrigidos. Eles vão ser mal falados. E Pedro, novamente, cheio do Espírito Santo, na frente dos principais anciões de Jerusalém, de Israel, ele fala, principais do povo e vós, anciões de Jerusalém. E começa a pregar e falar e se justificar, explicar. E vira o próprio advogado. Ele advoga ali em prol do evangelho. E eu queria lembrar a vocês, que eu agora esqueci de falar do capítulo 2, no 45, nos lembra que eles doavam tudo que tinham, tá? Os crentes daquela época, eles deixavam tudo por Jesus, doavam tudo que tinham para os outros crentes. Então, ninguém passava necessidade, necessariamente, ali no meio, porque os ricos doavam para os pobres e os pobres dividiam seu dinheiro. Era muito lindo. Mas vamos lá. O 4,
a gente aprende que quem tá cheio do Espírito Santo também é cheio de coragem. Coragem de falar, coragem de se expressar, coragem de falar do amor. Então para de ficar com medo de falar do amor de Cristo. Ele tá sempre aqui, porque ele sempre está. Ah, vou lembrar vocês da minha editora. Não sei se ela vai editar esse vídeo, mas provavelmente ela vai editar. A Beatriz. Uma vez a gente estava em uma festividade da igreja que era na praça. E aí ela encontrou um menino de 12 aninhos, assim, só que ele tava com droga, assim, no ouvido. Ele tava com um talho de droga, assim, preso no ouvido. E ela foi lá pregar pro menino. Eu falei, Beatriz, é louca! Eu não era crente ainda, eu acho. E, gente, hoje eu entendo Beatriz, sabe? A Beatriz, ela foi uma menina muito corajosa, como Pedro. E eu queria que vocês se lembrassem, que sejam corajosos, porque Cristo quer homens e mulheres com coragem. Agora vamos pro capítulo 5, que nos lembra de Ananias e Safira. Ananias e Safira morreram por quê? Porque eles tinham desrespeitado a Deus. Eles tinham falado que tinham doado todo o dinheiro que eles tinham conseguido em uma venda de um lote, se eu não me engano. Só que eles guardaram o dinheiro para si. E eles morreram. Lugar de igreja, o templo de Deus, a igreja, a casa do Senhor não é lugar de se amostrar, não é lugar de falar, eu tenho dinheiro, ai, eu tô doando, eu tô fazendo isso, meu foto é de quanto? Não. Lugar de igreja é para amar, é para evangelizar, é para ser fiel a Deus e não mentir. Então, vamos lá. Porque a gente tem que falar do capítulo 6. No capítulo 6, a gente vai ver esse versículo no 10. E não podiam resistir à sabedoria ao Espírito, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que falava. E aqui está falando de Estevão. Estevão foi um homem de fé, um homem de Deus, o primeiro mártir. E no 7 vai contar sobre a morte dele. Vai dizer assim: E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Simplesmente, gente, Deus, ele é muito importante. Tem uma menininha ali na frente que ela tá me dando... Meu nome é Clara! Esté! Da Rainha Esther, Esther! É mesmo? Gente, que menininha fofa. Ela tava me dando tchau, fazendo um coração. Aí eu fui, que eu faço na frente da janela, né? Aí eu fui lá, dei bolo pra ela, dei uma água pra mãe dela. Eles estão se mudando ali pra cima, graças a Deus. São pessoas que parecem ser de Deus, em nome de Jesus. Enfim, vamos voltar pro nosso estudo. A gente estava em Ananias e Safira. A gente já foi. Assim, a gente estava em Estevão. A gente vê que era um homem de Deus, que foi o primeiro mártir, a primeira pessoa que morreu por amar Jesus. E desde então são milhares. E esse homem foi o primeiro. Que lindo, né? Eu simplesmente não sei se eu seria forte o suficiente. E ele foi primeiro. Então, a gente tem que agradecer muito a Deus por esse homem. Mas uma coisa importante é que quem viu isso foi Saulo. Saulo, um homem usado pelo diabo. Eu simplesmente conheço um Saulo por aí, mas ele é diferente. Conhecem Paulo? Então, esse é o Saulo. O homem que matou Estevão. Praticamente, foi ele que matou. Provavelmente ele tacou muitas pedras em Estevão.
E o próximo vídeo vai ser sobre ele. Mas vamos lá. Outra coisa, no capítulo 8, vai se falar sobre não se comprar unção. Unção não se compra, se ganha. Não se pede unção, se ganha. Não se compra, se ganha. E isso pra mim acaba com tudo, porque tem gente que quer pagar Pix pra... Não, porque eu quero ser curado, que eu quero isso, eu quero aquilo. Não se paga unção. Se para cura, libertação, não se paga. Nada disso se paga. O que paga é uma viagem, o que se paga é um almoço, o que se paga é um apoio para um profeta, para um missionário, mas não se paga o trabalho que ele exerce. O que ele exerce para Deus. Se ele está te pedindo dinheiro para exercer o trabalho que ele está fazendo, é porque ele não está fazendo para Deus, ele está fazendo para você. Então, não adianta. E agora, outra coisa que eu gosto demais, que é a conversão do eunuco. E vamos no 36. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui a água. Quem pede-me ser batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês em todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio em Jesus Cristo, e creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro descer, e desceram ambos a água, e tanto Filipe como o eunuco, e Felipe como o eunuco o batizou. Ou seja, Filipe batizou o eunuco, e isso ele tinha acabado de se converter. Ou seja, não precisa-se de um longo período para se batizar. Não precisa de um processo para se batizar. Precisa se converter, batizar e decidir mudar de vida dali para frente. Eu não tô dizendo para vocês que vocês não podem, tá bom? Que as igrejas não devem fazer um discipulado, tudo. Precisa, é necessário. Só que você não precisa ficar... Ai, nossa, eu preciso esperar 1 ano, 2 meses, 165 dias para mim batizar. Não, não precisa disso. Você precisa se batizar e pronto. Você precisa tomar vergonha na cara e pronto. Bater água gelada na cara e pronto. Resolver estar com Cristo. E assim a gente finaliza esse vídeo, né, falando sobre a conversão. Se você quer se converter, se converta. Consertou os problemas para você não tomar assim indignamente, para você não ficar pecando depois de ser batizado e você ser um mau exemplo. Consertou os problemas, as bagunças, os erros, os pecados. Ótimo, então vamos se batizar. Vamos lá, porque você precisa disso. Você precisa conhecer o amor de Deus. Enquanto você sente que ainda não está preparada, peça o batismo com o Espírito Santo, porque ele faz tantas maravilhas. Começa a ler Atos dos Apóstolos. E agora a gente termina esse vídeo. Beijo. Eu estou muito feliz, estou muito animada para fazer essa série de vídeos. E é isso. Amém.